Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos ao nome do Senhor sempre que podemos estar aqui, exatamente juntamente com os irmãos, bendizendo o nome do nosso Deus, adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade, como Deus na sua palavra requer de cada um de nós. Nós queremos bendizer o nome do Senhor por isso e, ademais, no dia como este, onde vamos celebrar também daqui a pouco a ceia do Senhor, que alegria em nossos corações, alegria do Espírito Santo que invade o nosso ser e nos faz realmente bendizer o nome do Senhor. Nós queremos convidar os irmãos a se colocarem de pé e abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, meus irmãos, deste livro. Atos, capítulo 1. E nós vamos fazer uma leitura, meus irmãos, até o versículo 14 deste capítulo 1. Aliás, até o verso 11 deste capítulo 1, onde queremos enfatizar o versículo 8. Estamos, na verdade, praticamente no final de mais um ano, no limiar de um ano novo. E a pergunta que poderia vir à nossa mente é: durante este ano que quase já se finda, o que eu e você, o que nós temos feito, o que nós fizemos para cumprir a nossa parte ou a nossa parcela na grande comissão? Será que diante de tantas perguntas e preocupações que vêm à nossa mente, será que nós já temos nos questionados quanto a isto? Se nós perguntássemos, talvez para alguns isso possa parecer pragmatismo, mas não é. Durante este ano, quantas vidas, quantas almas Deus salvou através da instrumentalidade das nossas vidas? Falando de outra forma, quantas almas conquistamos para Cristo no decorrer do ano de 2017? Você já parou para pensar nisso? Esse texto que nós vamos ler, ele se refere também à grande comissão. Então vamos nos lembrar o que é que o texto nos diz. Vamos à leitura do texto. Atos capítulo 1, vamos ler até o verso 11 e vamos ler, irmãos, de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras,
Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Vamos repetir a leitura do verso 8, irmãos. Leamos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pai bendito, Deus de amor, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. E rogamos, Pai, nesse momento, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando a Tua palavra em nossos corações, aplicando a Tua palavra em nós, iluminando o nosso entendimento para que possamos compreender de forma cada vez mais, ó Deus, ampla, as maravilhas da Tua lei. Repreende todo o mal e mobiliza nossa atenção a Ti nesta hora. Assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Precisa sentar, irmãos. Nos idos do tempo da Reforma Escocesa, algumas pessoas e alguns teólogos começaram a pensar, e de forma bíblica, sobre a igreja do Senhor Jesus. Então eles pensaram como deve ser a igreja do Senhor Jesus, como deve ser a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Ou seja, quais as características que a verdadeira igreja do Senhor Jesus tem que ter, tem que evidenciar na sua praxe ou na sua praxe, para que ela possa realmente ser vista como uma verdadeira igreja do Senhor Jesus, tal qual a palavra do Senhor nos mostra. Então foi pensando nisso, em que aqueles irmãos ali reformados, eles estabeleceram, para o entendimento melhor do que é a igreja do Senhor Jesus e de como ela deve ser, estabeleceram as marcas da verdadeira igreja do Senhor Jesus. E eles entenderam e compreenderam que algumas coisas, algumas marcas, algumas características não podem faltar na verdadeira igreja do Senhor Jesus, porque se faltar uma delas, ela não é uma verdadeira igreja. E eles entenderam que são três essas marcas, essas características ou marcas que de fato vão mostrar qual é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. A primeira delas é a correta pregação do Evangelho. Entenderam que a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela prega o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Ela não prega algo mais nem algo a menos. Ela prega com fidelidade a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. A segunda marca da verdadeira igreja, então, é a correta administração dos sacramentos. Nós sabemos que existem várias igrejas e credos e religiões que até fazem uso dos sacramentos, mas muitas vezes não da forma correta. Então, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela não apenas fará uso dos sacramentos, mas também fará um uso correto desses sacramentos. E a terceira marca, então, da verdadeira igreja, no entendimento daqueles irmãos, é o correto uso da disciplina, a disciplina eclesiástica. Então, a verdadeira igreja, ou na verdadeira igreja do Senhor Jesus, não pode faltar essa marca também, a marca da disciplina eclesiástica, conforme a Bíblia nos diz, nos termos que a Bíblia nos mostra, e o uso correto da disciplina bíblica, da disciplina eclesiástica, faz parte, então, das marcas da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então, repetindo, seriam três essas marcas: a correta pregação do Evangelho,
a correta administração dos sacramentos e o correto uso da disciplina eclesiástica. Mas no decorrer da história, no decorrer do passar e no transcurso dos anos e dos séculos, outros homens de Deus, mais recentemente, preocupados exatamente com o aspecto missional da Igreja do Senhor Jesus, eles começaram a questionar, não essas marcas, elas são realmente legítimas, mas a questionar a ausência de mais uma delas. E eles olharam na história o que foi determinado, estabelecido, essas marcas, e disseram assim: falta uma marca da verdadeira igreja. De acordo com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que Cristo realmente nos fala na sua palavra acerca da sua igreja, existe uma quarta e deve existir uma quarta marca da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E parece-me que ela foi omitida realmente naquela época, nos tempos da Reforma Escocesa. Qual seria, pois, essa marca? A marca seria que a Igreja do Senhor Jesus, além das 3 marcas que já foram citadas, ela também ela deve realmente cumprir a grande comissão. Ela deve obedecer à grande comissão do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ela deve ser, portanto, uma igreja missional. Sabe, irmãos, não existe, assim como não existe igreja do Senhor Jesus, verdadeira igreja, sem a correta pregação do Evangelho, sem a correta administração dos sacramentos, sem o correto uso da disciplina, também não existe a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo se ela não cumpre o ide do Senhor, vamos por assim dizer, se ela não cumpre a grande comissão, se ela não está focada realmente nessa grande responsabilidade que Deus colocou sobre os ombros da igreja dele. Então, uma quarta marca da igreja do Senhor Jesus é que ela deve ser uma igreja missional. Podemos dizer isso de outra forma: deve ser uma igreja que evangeliza, que se preocupa com a evangelização. Deve ser uma igreja que faz missões, e assim poderíamos falar de várias formas a mesma coisa, mas vamos resumir dizendo, ela deve ser uma igreja missional, uma igreja que cumpre a grande comissão. E, amados irmãos, é exatamente isto que nós podemos ver aqui, divisar no texto de Atos capítulo 1, versículo 8 especificamente. Nós sabemos que este livro, o livro de Atos, foi escrito por Lucas, que escreveu, já sabemos, o Evangelho de Lucas. E ele escreve também esse livro de Atos, como que alguns colocam que é como que até um complemento. No livro, no Evangelho de Lucas, ele narra então como foi o ministério do Senhor Jesus Cristo, fala sobre a pessoa de Jesus, a sua obra e tudo que ele fez aqui na terra, no seu ministério terreno. E no livro de Atos, então, que é o livro histórico do Novo, o único livro, enfim, histórico do Novo Testamento, Lucas, ele vai então narrar, vai, por assim dizer, historiar o início e o crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, abrangendo, na verdade, um período aproximadamente de 25 anos da história da Igreja naquele início, considerando realmente a nova dispensação. Obviamente a Igreja do Senhor Jesus, ela sempre existiu, desde a antiga dispensação, desde os tempos veterotestamentários, os tempos do Antigo Testamento. Nós sabemos disso, que a teologia reformada, de forma muito clara, fala que a Igreja do Senhor Jesus sempre existiu, inclusive nos tempos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas considerando os tempos realmente do Novo Testamento, da Nova Aliança, então nova dispensação. Então Lucas, então, nesse livro de Atos, ele vai narrar o início e o progresso, o crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo
praticamente a partir do ano de 33 até o ano de 58, o primeiro século da era cristã. Ele abarca então 25 anos de história da Igreja do Senhor Jesus, a partir do texto do Novo Testamento. Ele escreve esse livro na década de 60, no ano 60 ou 62, ele escreve realmente o livro de Atos, contando essa história e esse progresso do Evangelho ali. Alguns olham para esse livro, eruditos, estudiosos, e pode fazer uma divisão bem simples. Do capítulo 1 ao capítulo 12, a gente vê então como figura proeminente entre os apóstolos o apóstolo Pedro. E podemos fazer uma divisão do livro dessa forma. Capítulos 1 a 12, Pedro seria uma figura proeminente ali, e desenvolvendo o seu ministério, abrindo realmente a porta da fé aos gentios. Do capítulo 13 ao 28, então, agora a figura proeminente é do apóstolo Paulo, onde ele, na verdade, vai levar o evangelho aos gentios e consolidar o trabalho ali entre o mundo gentílico. É uma forma de dividir o livro, mas existe uma outra forma, e esta, de fato, é mais específica, porque esse versículo 8 é um versículo-chave do livro. É como que fosse o esboço do livro, esse versículo 8. Ele mostra como Lucas ele dividiu realmente o livro ao escrevê-lo. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 7, Lucas vai mostrando como a igreja se desenvolveu na cidade, e a partir da cidade de Jerusalém. Tudo que a gente vai ler do capítulo 1 ao 7 aconteceu exatamente ali em Jerusalém ou em seu entorno. Mas do capítulo 8 ao 9 a gente vai ver então que os acontecimentos ali já abarcam a região da Judéia e Samaria, e obviamente Galiléia está aí envolvida também. E do capítulo 10 ao 28 até os confins da terra, vai então falar, relatar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, como ele plantou igrejas. Então até os confins da terra, porque precisamos entender que a cidade de Roma era compreendida como uma cidade-chave para quem quisesse alcançar os confins da terra daquela época. É tanto assim que o apóstolo Paulo tanto desejava chegar lá, até realmente a cidade de Roma. De lá havia estradas para os confins da terra, considerando aquela época e aquele contexto, o contexto geográfico e político daquela época. Mas o fato é, meus irmãos, que nós olhamos para esse trecho que nós lemos e para o verso 8 especificamente, onde Lucas, no início do livro de Atos, então ele vai mostrar que Jesus Cristo, após a sua morte, já após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, Jesus está conversando sobre os apóstolos e continuando a ensiná-los acerca do reino de Deus. E Jesus passa 40 dias exatamente fazendo isso. E durante realmente esse momento, Jesus Cristo relembra para eles que havia uma promessa, a promessa que o Pai, Deus, o Pai, fez de enviar o Espírito Santo. Inclusive é uma promessa veterotestamentária. Jesus que havia dito isso também, por exemplo, no Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16, Jesus faz menção à promessa, ele reitera a promessa do Pai, a promessa da vinda do Espírito Santo. E Jesus aqui, realmente, nesse capítulo 1 do livro de Atos, Lucas vai relatando que Jesus, durante esse tempo, como já falamos, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, Jesus remete novamente o seu pensamento e a sua fala a essa promessa do Espírito Santo, e ele diz isso aqui no capítulo 1, e foi falando sobre isso que os discípulos foram despertados para perguntar se exatamente seria esse o tempo, e que Jesus realmente iria restaurar o reino a Israel. É que os discípulos tinham em mente, entendiam o reino de Deus como que fosse um reino terreno. E essa pergunta dos discípulos ensejou a Jesus Cristo a exatamente falar o que está registrado aqui por Lucas
nos versículos 7 e 8. Versículo 7 diz: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E no verso 8, então, Jesus Cristo, ele aponta para essa quarta marca da igreja do Senhor Jesus, que deve ser uma igreja missional. Ele diz: mas, é uma adversativa aí, recebereis poder, e aqui ele se refere novamente à promessa do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós entendemos, irmãos, a partir desse texto da palavra de Deus, e levando também em consideração alguns textos correlatos que estão nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos aqui da palavra de Deus, no Novo Testamento, entendemos que aqui realmente Jesus está falando sobre essa quarta marca, o que é ser uma igreja missional. Em outras palavras, ele está dizendo: a minha igreja, a igreja verdadeiramente de Cristo, ela é missional, ela tem uma missão a cumprir. E a igreja realmente de Cristo, como sendo ela uma igreja missional, a primeira característica dela é que ela já foi dotada pela capacitação do Espírito Santo para realizar a sua obra. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É importante entendermos aqui que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele tem poder. E Jesus aqui especifica isso. Não é que o Espírito Santo é poder, não é isso. O Espírito Santo não é algo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade Santa. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está deixando bem claro: a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela então trabalha na dependência do poder do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo e do seu poder. Essa é uma marca clara de uma igreja missional. Jesus fala aqui do dom do Espírito Santo e atrela a isso o poder do Espírito Santo agindo na vida da igreja do Senhor Jesus. O Novo Testamento, na língua grega, usa duas palavras diferentes para se referir a poder. Uma delas é exousia, que significa governo e autoridade. Uma autoridade, por exemplo, pode até ser uma autoridade política, mas não é essa palavra, não é esse termo que está sendo utilizado aqui. Como nós já devemos saber, o termo que está sendo utilizado aqui é dinamis, para significar poder, que significa habilidade e força. Ou seja, capacitação que vem do alto, que vem do Espírito Santo, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo realize a sua obra, a obra realmente que Deus confiou a ela. João Batista já havia se referido, meus amados irmãos, à descida do Espírito Santo. Ele já havia dito e falado sobre realmente um futuro batismo com o Espírito Santo. Jesus também já havia se referido a isso nos evangelhos, como nós já falamos do evangelho de João. O próprio Lucas, no final do seu evangelho, ele também realmente faz essa menção. Por exemplo, no capítulo 24, no verso 49, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E aqui é Jesus quem fala: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Lucas encerra o seu evangelho se referindo a isso, e começa o livro de Atos, a narrativa, o livro histórico, se referindo a isso também, essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, de forma tão clara, disse no evangelho de João, capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. E quando nós olhamos e vamos lendo as páginas do livro de Atos, irmãos, nós iremos perceber que, à medida que aqueles irmãos receberam novas oportunidades e que enfrentaram diferentes obstáculos, então eles foram repetidas vezes enchidos pelo Espírito Santo.
os apóstolos realmente, e como já falamos inicialmente aqui, o apóstolo Pedro, ele sempre foi um homem cheio do Espírito Santo, mas no capítulo 4, no verso 8, enfim, do 8 ao 31, a gente percebe, a gente lê, quando realmente Pedro havia sido já solto, e que, na verdade, as autoridades eclesiásticas ali da época disseram que os proibiram de pregar em nome de Jesus, e Pedro chega para a igreja, juntamente com João, e diz realmente o que as autoridades falaram: não podemos mais pregar aqui em nome de Jesus. Qual foi a reação da igreja? A igreja foi orar e pedir a Deus para que realmente os enchesse do Espírito Santo, para que a igreja, mesmo mediante a um ambiente tão hostil, mediante, na verdade, aquela posição contrária das autoridades, mesmo assim a igreja não parasse de pregar a palavra e pregasse com intrepidez o Evangelho, mesmo naquele contexto difícil. E o que o texto relata, Atos capítulo 4, 31, é que quando eles acabaram de orar, então eles foram cheios do Espírito Santo e assim pregaram a palavra de Deus com intrepidez. Sabe, irmãos, é uma característica, sim, da verdadeira igreja do Senhor Jesus, é ser uma igreja missional. E uma das, podemos assim dizer, características de uma igreja missional é ser ela cheia do Espírito Santo, porque Jesus já derramou o Espírito Santo na vida da sua igreja. O que aconteceu ali em Pentecostes foi algo histórico, foi uma promessa cumprida. Deus já havia prometido desde a antiga aliança e cumpriu historicamente, se concretizou ali no dia de Pentecostes. O Pentecostes, no sentido do cumprimento da promessa, não se repetirá, queridos, na história da igreja. Não se repetirá, porque o Espírito Santo já está conosco. O Espírito Santo já está com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo habita dentro de nós, diz a palavra de Deus. Ele é o selo da nossa salvação. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, então, ela já conta com essa assistência e permanência do Espírito Santo nela. Louvado seja o nome do Senhor. Para a capacitar, irmãos, a cumprir a obra do Mestre. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse assunto e comentando esse texto, ele nos diz: não lhes bastaria o poder do intelecto, da vontade ou da eloquência humana. Era preciso que o Espírito agisse neles, dentro deles e através deles. O poder que a igreja recebe não é político, intelectual ou ministerial, mas um poder espiritual, pessoal e moral. A fonte desse poder é o Espírito Santo, e esse poder é dado para que a igreja seja testemunha de Cristo até aos confins da terra. Dr. Martin Allen, no livro intitulado Reformado quer dizer missional, é um livro que foi escrito há no máximo 2 ou 3 anos atrás. E é um livro que foi organizado, também por outro doutor e missiólogo, Samuel Logan Jr., com a participação desse livro de vários expoentes do presente momento, dentre eles o reverendo Elias Medeiros, que digo de passagem que faz parte do nosso presbitério, Presbitério Sul da Paraíba, e que desenvolve o ministério realmente lá nos Estados Unidos, e também o reverendo doutor Timothy Keller, de uma das igrejas presbiterianas lá dos Estados Unidos, que muito tem crescido ultimamente. São, dentre eles, outros que também colaboram com este livro, Reformado quer dizer missional. Então, o Dr. Martin Allen, que também é um dos colaboradores nesse livro, ele falando realmente acerca dessa capacitação advinda do Espírito Santo, como cumprimento da promessa de Deus, reiterada por Jesus Cristo, ele diz: então a boa notícia é: em missão, a igreja não depende dos seus próprios recursos para ter sucesso. Não somos dependentes de nossa própria engenhosidade, criatividade ou capacidade de comunicação. Não somos dependentes das nossas qualidades ou das qualidades de nossas estratégias, programas e empreendimentos inovadores, muitas vezes. Não colocamos nossa confiança em personalidades carismáticas, liderança dinâmica, e no dom da oratória.
Não colocamos nossa esperança basicamente em nada que seja humano ou terreno, mas no que é divino e celestial. Nossa única esperança de capacitação para a missão de Cristo é o dom do Espírito Santo. Queridos, e esse dom nós já temos, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo já está em nós. Como já dissemos, ele é o selo da nossa salvação. Ele habita em nós. Desde aquele dia em que a graça salvífica de Cristo nos alcançou, ele e nos transformou em novas criaturas, o Espírito Santo que aplicou o sangue de Cristo em nós e nos converteu para Cristo, ele passou a habitar em nós e jamais, querido, nos abandonará. Então a igreja do Senhor Jesus, ela já está capacitada por Deus para realizar a obra do Senhor. O que temos feito com tudo isso, irmãos? Mas, em segundo lugar, irmãos, podemos olhar para esse texto de Atos 1:8 e ver ainda uma outra característica de uma igreja verdadeiramente missional. É que ela é uma igreja que tem consciência do seu comissionamento ou da sua missão. Jesus Cristo, ele aqui definiu e delineou a prática da igreja, a prática missional da igreja. Afinal de contas, o que é ser missional, fazer missões, e devemos fazer, na verdade, o que para estar cumprindo isso? Jesus deixou claro: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É simplesmente isso, queridos. É testemunharmos de Cristo. É sermos verdadeiras testemunhas de Cristo. A palavra testemunhas aqui é uma palavra que, fazendo um estudo, na verdade, desse termo, um estudo terminológico aqui, histórico, ela dá realmente origem à palavra mártir. E então testemunha aqui é aquela pessoa que está disposta a falar e testemunhar sobre algo até, se for necessário, morrer por essa causa. Ou falando de outro jeito, é uma pessoa que, na verdade, está disposta a defender uma causa e falar sobre ela e testemunhar sobre ela até se entregar a sua vida por ela, se for necessário. Lembra do que Jesus fala em Apocalipse? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando Jesus fala em Apocalipse isso, é porque o contexto ali era um contexto de grande perseguição, de muita perseguição, de muitos martírios. E havia muitas pessoas que estavam dentro da igreja, mas que talvez não tivessem sido alcançados pelo verdadeiro evangelho, e que na hora da perseguição, na hora da iminência dos martírios, essas pessoas negavam a fé em Cristo. Aí Jesus diz: olha, seja fiel até a morte, ou seja, até se for necessário morrer pelo meu evangelho. Até nessa hora onde vão perseguir você, até tirar a sua própria vida por causa do evangelho, seja fiel, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida aí não é a salvação quem já tem, ninguém tira de si, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus nos chama a fidelidade até a morte, até, se for o caso, morrer pelo evangelho, irmãos. A palavra ser testemunha aqui tem essa conotação. E, queridos, a quem Jesus está se referindo? Ele está se referindo a nós, a igreja do Senhor Jesus. Ele está se referindo a mim e a você. Nós somos e devemos ser verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus. Sereis minhas testemunhas. Mark, ele diz que aqui realmente esse termo ele tem um duplo significado. O primeiro refere-se à pessoa que presenciou um ato ou acontecimento, que é o caso dos apóstolos. Além de tudo, eles presenciaram, e por isso que elegeram, então, na sequência aqui do texto, elegeram Matias, né, para ocupar a vaga de Judas, porque Matias acompanhou o ministério de Cristo, desde o seu batismo até, enfim, a sua morte, ascensão, etc. Então,
o primeiro sentido aqui é esse, né? Uma testemunha seria aquela pessoa que presenciou um ato ou um acontecimento. E aqui o ato e o acontecimento exatamente se refere a Cristo, ao seu ministério, a sua pessoa e obra, seu ministério aqui na terra. Mas também tem um sentido de se referindo à pessoa que apresenta um testemunho no qual defende ou promove uma causa. E aí inclui também o apóstolo Paulo, Barnabé e tantos outros que vieram depois, na sequência do livro de Atos. E aí engloba também a nós hoje, queridos. Porque nós não somos testemunhas oculares do ministério de Cristo terreno, quando ele esteve aqui, mas nós somos testemunhas de Cristo no sentido de que nós devemos defender essa causa, a causa do Evangelho. Devemos realmente pregar a palavra, viver a palavra e assim testemunhar de Cristo com toda a autoridade, porque ele já nos deu, já nos comissionou. Somos comissionados realmente para fazer exatamente isso. Jesus Cristo se referiu a essa autoridade também no Evangelho de Mateus, capítulo 28, conhecido também como texto da grande comissão. Antes de comissionar especificamente, Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos a todas as nações. Sabe, irmãos, nós temos que ter consciência do nosso comissionamento. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles tiveram consciência disso e assim deram testemunharam de Cristo. E muitos, como já falamos, foram mortos por isso, foram martirizados, muitos e muitos, irmãos. Os apóstolos, todos eles morreram pregando a palavra, morreram por serem perseguidos pela pregação da palavra, pelo Evangelho, foram perseguidos porque pregavam o Evangelho, porque pregavam a palavra, porque testemunharam de Cristo, foram perseguidos e mortos, todos eles. Mas eles cumpriram a sua parte. O livro de Atos nos diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Atos 6, versículo 7. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Enfim, todo o livro de Atos vai mostrar que os irmãos ali cumpriram a sua parte, testemunharam de Cristo e a partir disso, e isso fomentou o crescimento na igreja do Senhor, porque o crescimento da igreja do Senhor, o crescimento numérico e demais aspectos do crescimento da igreja, vem da parte de Deus, mas pela via da instrumentalidade do seu povo. Então, queridos, é nossa responsabilidade, é minha e é sua esta responsabilidade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então é nossa responsabilidade. Não devemos esperar por ninguém. É nossa. Uma responsabilidade que é coletiva, da igreja na sua coletividade, mas uma responsabilidade que é da igreja também na sua individualidade, na individualidade de cada membro da igreja, na individualidade de cada irmão da igreja, de cada irmã. Nós devemos sim nos reunir enquanto igreja e sairmos evangelizando, ou participarmos de um trabalho evangelístico, ou de um culto evangelístico, sim, mas devemos também no dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa agenda diária, fazermos também ali a nossa parte, testemunhando do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nós ali na cruz, da maneira como o Seu Santo Espírito aplicou em nós o sangue de Cristo, nos salvando, nos convertendo, e da maneira, e falando de Suas promessas, dentre elas, daquela que Ele diz que um dia voltará para nos levar. É nossa parte, irmãos. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro e outro lugar, irmãos, para caminharmos para o final, Jesus Cristo, Ele conclui nesse versículo 8 dizendo:
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Se no início do versículo ele fala sobre o poder para a missão, o revestimento do poder na descida do Espírito Santo, se depois ele fala do que se deve ser feito, qual o foco é testemunhar de Cristo, no final do versículo ele fala sobre a abrangência, queridos, desta obra, da obra de Cristo através da sua igreja. E ele diz até aos confins da terra. O nosso alvo, irmãos, como igreja missional, não deve ser outro. Nosso alvo deve ser os confins da terra. Não podemos ter um pensamento quanto a isso reducionista. Eu sei que não é o caso, mas tem gente que vive pensando só na sua família. O meu objetivo, meu Deus, é que minha família se converta a Cristo. Então, meu objetivo é trabalhar em cima disso o ano todo, só pensando na salvação da minha família somente. Graças a Deus por isso. Que grande bênção que todos nós pudéssemos dizer, como disse aquele servo do Senhor do passado, Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, nós não podemos pensar só na nossa família quando o assunto é salvação. Nós temos que ir mais além. Nós temos que pensar na nossa família, temos que pensar na nossa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que ir um pouco mais além, nós temos que pensar no nosso país e temos que pensar no mundo inteiro. E não só pensar, mas começar orando por isso. Porque quando Jesus Cristo, os evangelhos diz assim, o evangelho de Mateus, Jesus contempla uma grande multidão ali, que eram como ovelhas que não têm pastor, pessoas que não sabiam para onde iam, de onde vinham, nem para onde iam, nem realmente que vinham sem perspectiva na vida, porque não conheciam a Cristo, não tinham a salvação, estavam cansadas e exaustas da vida, e Jesus olha para elas e contempla tudo isso, porque Ele é onisciente. E ele diz assim daquela multidão: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. E depois ele diz aos discípulos: rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ele afirma e diz: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Missões começa com os joelhos flexionados. É de joelho no chão, o rosto em pó, ali se começa missões, irmãos. Talvez não tenhamos na vida a oportunidade de ir até aos confins do mundo, pessoalmente, levar a palavra de Deus, mas daqui onde eu estou, eu posso dobrar meus joelhos e posso orar por aqueles que estão lá pregando a palavra do Senhor, para que Deus os use como instrumentos em suas mãos para a salvação de muitos eleitos que ali estão. Eu posso ir e eu irei até onde Cristo me levar, até onde Ele abrir as portas para mim, mas eu devo orar pelo mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo orar como, por exemplo, o reformador da Escócia, John Knox, orava: Senhor, dá-me a Escócia, ou então eu morro. Ele queria a Escócia para Cristo. Ele queria ver a Escócia, na verdade, ou os escoceses, com os joelhos dobrados perante Cristo, dizendo: só Jesus é o Senhor. Portanto, ele orava por isso intensamente. Sabe, queridos, outros tantos exemplos da história poderíamos trazer aqui, mas o fato é, queridos, que a amplitude, a abrangência desta missão é até os confins da terra. Não podemos pensar diferente de forma nenhuma. Seria, como já falamos, um pensamento reducionista com relação à missão da igreja do Senhor Jesus, até os confins da terra. Em Atos 24, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, faz parte do sermão profético de Jesus. Jesus diz assim: e será pregado o Evangelho do Reino a todas
as nações. A palavra nações ali é a palavra etnia, povos. Não é nações, países. São povos. Num país pode ter vários povos ali, como aqui no Brasil existem vários povos, inclusive povos, etnias que ainda não foram alcançadas com o Evangelho do Senhor Jesus. Mas Jesus deixa claro que a tarefa da igreja é até os confins da terra. Também em Mateus capítulo 24, em Marcos 16, Jesus diz: pregar o Evangelho a toda criatura. Queridos, quando nós olhamos para o esboço do livro de Atos, como já nos referimos no início, exatamente iremos perceber que a igreja foi crescendo, ela foi ampliando o seu leque de ação missionária, como já falamos do capítulo 1 ao 7, então ela abarca ali apenas Jerusalém, mas do 8 ao 12 a difusão do Evangelho chega até a Judéia, Samaria, envolve realmente Galiléia. Capítulos 13 a 28, vai relatar esse livro, nos capítulos 13 a 28, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e até ele chegar em Roma, o centro do mundo naquela época. Dali poderia-se estrategicamente alcançar os confins da terra. E isso realmente seria o centro dos confins da terra na perspectiva antiga. Queridos, por que eles agiram assim? Por que eles foram até lá? Porque eles entenderam que eles não poderiam reduzir o leque de ação missionária da igreja do Senhor Jesus. Obviamente houve muitas perseguições, e obviamente as perseguições foram usadas por Deus para exatamente a igreja avançar. Nós sabemos disso e não podemos fechar os olhos para isso. Por conta de perseguições, a igreja foi se espalhando. E quanto mais a igreja se espalhava, mais pregava o Evangelho, e mais o Evangelho crescia. E quanto mais morriam servos de Deus por conta da pregação do Evangelho, mais a igreja crescia, a tal ponto daquela célebre frase, alguns séculos mais adiante: o sangue dos mártires é a sementeira do cristianismo. Muitas vezes, queridos, Deus usa as perseguições da sua igreja para que ela possa cumprir, queridos, a sua missão aqui na terra. John Wesley, ele já dizia: o mundo é a minha igreja. Ele já entendia a amplitude, o raio de ação da igreja até os confins da terra. John Stott, ele escreveu assim: a missão é a extensão global de um povo global e de um Deus global. Nós não podemos pensar menos do que isso, queridos. Não podemos realmente ter uma mente fechada para essa realidade. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje aqui na terra. Somos nós que temos que realizar essa obra. Os irmãos do passado assim o fizeram, mas hoje Deus responsabiliza a cada um de nós. A quarta marca da verdadeira igreja, ela tem que estar presente na história da igreja hoje. Ser uma igreja verdadeiramente missional. Poderíamos perguntar, como na verdade aponta Allen, falando sobre ser uma igreja missional, ele faz alguns questionamentos, verificando a prática da igreja hoje, e diz: missão é uma marca visível da igreja hoje? A mentalidade missional prioriza nossas energias, ou é uma mentalidade de manutenção, mais ou menos em controle total de nossos compromissos eclesiásticos? Ele ainda faz mais duas perguntas e diz assim: agimos basicamente com o que é, às vezes, mencionado como a ideia de missão do Antigo Testamento, isto é, esperando que as pessoas de fora venham até nós. É aquele que os missiólogos chamam de missão, ou movimento centrípeto,
É o movimento que começa na periferia e vem para o centro, né? Em vez de usar o modelo neotestamentário de ir até as pessoas, que é o movimento centrífugo, que irradia do centro até a periferia. E ele pergunta ainda: há uma relutância hoje em dia, sim, até mesmo uma profunda aversão, quanto aos membros da igreja se empenharem em visitação, pregação do evangelho de porta em porta, fazendo contato, relacionando-se e identificando-se com pessoas de fora da igreja, em nome de Cristo e por amor do evangelho? Será que existe realmente essa relutância, ou isso é uma prática em nosso meio? Ele faz essas perguntas para questionar se a igreja hoje tem demonstrado essa quarta marca de ser ela uma igreja missional. Concluindo, irmãos, nós podemos olhar para Cristo e entendermos pela palavra de Deus que Cristo veio cumprir sua missão aqui na terra. E Ele de fato cumpriu. E Ele concluiu essa missão. E lá na cruz Ele disse: está consumado. Concluí a minha missão, disse Jesus em outras palavras. Está consumado. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo já no final da sua vida, e ele tem a consciência que fez a sua parte, que cumpriu aquilo que Deus ordenara para ele. E ele realmente expressa essa sua consciência dizendo assim a Timóteo: olha, Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele estava esperando o martírio, mas ele iria para ali consciente de que havia feito a sua parte, havia cumprido a parcela que lhe cabia na grande comissão. Quando nós olhamos para os apóstolos em geral, como já citamos aqui, todos eles entenderam a missão e cumpriram a sua parte e até deram a vida por isso. Foram mortos, martirizados, mas não deixaram de cumprir a sua parte. Quando nós olhamos, irmãos, há pouco mais de 100 anos atrás, olhamos para o exemplo da pessoa do reverendo Simonton, Ashbel Green Simonton, que veio aqui para o Brasil, colocou os pés em terra em solo brasileiro e veio com o objetivo de evangelizar os brasileiros, e que passou apenas 8 anos aqui. Mas dentre estes 8 anos, pela providência divina, pelo Espírito Santo agindo na sua vida, o capacitando com seu poder, ele deixou aqui, após ter sido glorificado por Deus, um presbitério organizado, foi o presbitério do Rio de Janeiro, um seminário organizado, 5 pastores ordenados e 3 igrejas organizadas. A primeira igreja do Rio de Janeiro, a igreja de São Paulo e a igreja também de Brotas, lá em São Paulo. E isso, irmãos, foi o suficiente para que o evangelho fosse propagado exatamente através da igreja presbiteriana do Brasil, que está espalhada não somente nos quadrantes do Brasil, mas em muitos países lá fora também. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos dizer assim, que mesmo tendo sido apenas 8 anos aqui, e porque ele partiu para a glória, é claro, mas podemos também dizer que o reverendo Simonton também cumpriu a sua parte. Mais recentemente, no Times, jornal Times, ali em Londres, há praticamente 4 anos atrás, aquele jornal publicou um artigo de 7 páginas sobre a expansão do evangelho na igreja da China. O autor forneceu a estatística, que ele chama de estatística conjectural, de que há agora mais membros da igreja cristã na China, e ele contabiliza aí 100 milhões, de que o Partido Comunista, que ele contabiliza 75 milhões à época, né? E ele diz assim: a palavra de Deus se expande. Quando nós olhamos para uma estatística dessa, a gente pode também dizer:
e afirmar: os irmãos da atual igreja da China também têm cumprido a sua missão. E se nós formos olhar para nós, irmãos, para mim e para você que aqui está nessa noite, o que temos a dizer sobre isso? Que Deus nos ajude, irmãos. Deus já nos capacitou. Deus já disse o que devemos fazer, testemunhar de Cristo. E Ele já também delimitou a esfera de ação da sua igreja até os confins da terra. Que possamos simplesmente fazer o que Ele mandou, para sermos uma igreja efetivamente missional. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.